será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos sentar? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou rezar uma outra oração, que na verdade é uma música muito antiga, que eu canto, acho que é da comunidade Shalom, e que é uma outra forma de falar o Espírito Santo. É tão bonito, fala assim: vem Espírito Santo dos quatro cantos do céu, sopra sobre o que em mim está morto, pois quero reviver. Retira minha alma da morte, conduz-me pelos caminhos da paz e faz-me obedecer às tuas leis de amor. Sopra em mim, Senhor, o sopro da vida. Essa música é tão linda. Eu gosto de passar o Espírito Santo com ela também. Está todo mundo bem? Sim. O seguinte, professor. A gente fala, a gente dá, a gente recebe de volta. A gente vai passar os primeiros 2 minutinhos lembrando os tópicos que o Ivan fez com vocês semana passada. Tá? A revisão da semana passada, a gente vai fazer uma revisão da revisão. Aí o pessoal vai chegando, aí a gente começa os tópicos dessa aula. Então, semana passada a gente começou vendo o que é a Santíssima Trindade. O que foi o pecado original? Quem estava aqui? O que foi o pecado original? Gente, tomem nota, tá? Porque isso tudo vai ser ótimo para vocês consultarem. Aí depois a gente falou o que é o estado de graça, né? O que a pessoa está em estado de graça, não está em estado de graça. Aí depois a gente falou o que é o pecado mortal e o pecado venial. Foi isso mesmo? Eu estou falando besteira? Depois, venial. Venial, com L no final. Tem alguma dúvida sobre isso? Quem quer falar para ela que é o pecado mortal ou o pecado venial? Alguém se arrisca, gente. Olha, eu queria dar uma sugestão. Hoje a aula vocês vão dar, tá? Você vai ter a prova. Pecado original ou foi... Não, pecado mortal e pecado venial. Pecado mortal e venial. O mortal é aquele que a gente tem consciência e você consegue, você sabe que está pecando. O pecado mortal é aquele que te tira da graça. Isso é isso que o Moisés está falando. Te tira da graça totalmente. E você precisa se confessar com o padre, com o sacerdote, para voltar ao estado de graça. É isso assim. O pecado venial é o pecadinho do dia a dia. E não tem, falta uma das 3 características. O pecado mortal tem que ser sobre matéria grave, ou seja, tem que ferir os 10 mandamentos. Tá? Você tem que ter consciência de que aquilo é pecado e você tem que agir com toda a liberdade de escolha que Deus te dá. As 3 coisas têm que acontecer. Ou seja, eu sei que isso aqui é um pecado contra a castidade, contra o mandamento de Deus. Eu sei, é um pecado de matéria grave e eu com liberdade, não tem ninguém me coagindo, eu vou lá e traio o meu cônjuge. Aí é um pecado mortal. Entendeu? Se faltar uma das 3, não é um pecado mortal, é um pecado venial. Ok? Ou se, por exemplo, uma tribo de aborígenes perdida no meio do Oceano Pacífico. Ela está fazendo uma coisa que não agrada a lei de Deus. Ela tem consciência daquilo? Não. Já não tem uma das 3 do tripé. Está dando para entender? Porque não teve a orientação. Agora, a quem mais cuidar, vai ser cobrado. É o que eu sempre repito: no começo do ano, vocês estavam tomando uma decisão de comprometimento. E toda responsabilidade, toda liberdade vem com a responsabilidade. A gente vai se envolvendo, é quem mais é dado, mais é cobrado. Mas o jugo é suave e o peso é leve, pode ter certeza. E o prêmio é o céu. Quando o prêmio é o céu, nenhuma cruz é pesada, né? Vamos lá, teve uma aula só sobre o céu, quem lembra? Acho que eu estava inspirado aquele dia. Eu não decidi nem fazer slide, né? Explicar o céu e beleza. Vamos lá, o que é pecado mortal, o que é pecado venial? Por que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador? O que é a igreja? A gente falou o que é a igreja. Qual o seu nome? Desculpa. Almentina. Você? Argentina. Almir Cristina. Almir Cristina. Tá, vai.
Tá, vai. Desculpa. Você tem que. Cristina, Tina, Ina, deixa eu te falar, você tem que ir na aula que você perdeu, tá? Assiste lá o resumo, por favor, da semana passada. Tá bom? O que é a igreja? Está tudo no YouTube. O que é o céu, o inferno e o purgatório? A gente falou também, quem lembra? Aí depois a gente falou quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. A gente falou que eles estão em ordem de prioridade, ou seja, o primeiro que é o mais importante, não, mas o que Deus mais nos exige até o 10º, que seria o menos pesado, o mais leve, mas todos levam a pecados mortais pelo seu descobrimento. Sendo que os 3 primeiros resumem amar a Deus sobre todas as coisas, e do 4º ao 10º, que são os outros 7, resumem e ao próximo como a ti mesmo. Ok? Aí depois a gente falou sobre quem é Nossa Senhora, qual que é a relação dela com Deus e conosco. Depois a gente falou quais são os 7 sacramentos. E é daqui que a gente vai começar a aula de hoje, tá? Então a gente falou sobre os 7 sacramentos. Para começar, antes de falar sobre os 7 sacramentos, o que é um sacramento? Gente, faça uma linha de prioridade, porque eu vou conseguir organizar se todo mundo quiser falar junto. Sacramento é uma manifestação visível de uma realidade invisível. Ok? Então, a gente tem ali no batismo a água sendo derramada na fronte da pessoa, a gente tem no casamento os ministros, que são o noivo e a noiva na frente da testemunha, que é o sacerdote. A gente tem na crisma o bispo dando tapinha ali no crisma. Você já sabe se vão tomar um tapinha? Quem já falou para vocês? Sabia não? O Fernando vai desistir agora. Tapinha? Tem um tapinha não dói, Fernando. É o jeito que o bispo faz para você receber o Espírito Santo. Mas é por causa do tapa você recebe o Espírito Santo? Não. Mas é uma manifestação visível de uma realidade invisível. Todos os sacramentos têm uma manifestação visível de uma realidade invisível. O mais importante é o que a gente está vendo ou o que está acontecendo no invisível? Quem não soubesse a resposta, gente? No invisível. Tanto que eu dei até aquela história para vocês do aleijado que estava descendo no meio do buraco no teto. Todo mundo querendo que Jesus fosse lá para curar ele, levantar e andar. E Jesus foi lá e curou os pecados. Porque para Jesus isso é muito mais importante. Certo? Então a gente vai começar no primeiro sacramento. Agora já é o primeiro tema da aula de hoje. Já deu tempo de todo mundo chegar. Primeiro sacramento. O sacramento da iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação cristã são 3. Batismo, qual mais? Isso. Então, a maturidade da fé cristã é quando você é crismado, né? Mas para você ser crismado, você tem que ter feito batismo e primeiro Eucaristia. Essa é a iniciação cristã. Daqui a poucos dias vocês vão concluir a iniciação cristã. Vocês já vão ser maduros na fé. Quem foi batizado nos últimos dias, levanta a mão. Uma salva de palmas. Quem recebeu a primeira Eucaristia nos últimos dias, levanta a mão. Uma salva de palmas. Então vocês estão dando esses passos da iniciação cristã. Quem vai ser crismado nos próximos dias, levanta a mão. Aê! Salva de palmas. Tem gente que além disso vai casar nos próximos dias, levanta a mão. É emocionante. Quem vai receber o Santos Espíritos e Deus nos próximos dias, levanta a mão. Opa, graças a Deus. ECC. Quem vai fazer ECC? Quem vai fazer o encontro de casais com Cristo? Tem alguém que vai fazer o ECC? O ECC não é sacramento, tá? O Bruno entrou no Santo Coreto aqui. O ECC, nós vamos estar lá, viu? Aí é graça, né? Aí é graça. Vocês vão chegar no ECC e vão se encontrar. Prometo. Vamos lá. Então, o que é o sacramento do batismo? Quem quer responder um de cada vez, por favor? Pode falar palavrinhas curtas, que eu repito no microfone para sair no vídeo. Bruna falou que se tornar filho de Deus, maravilha. Quem tá? Levanta a mão para eu aqui falando. Oi? Maravilha, purificação do pecado original.
Por isso que quando a gente vai ser batizado, a gente não precisa nem se confessar. Quem aqui foi ser batizado e não se confessou antes? Levanta a mão. Olha só. Gustavo Gomes, né? Gustavo Rezende, desculpa. Gustavo Rezende. Você se confessou antes do batismo? Não. Por que você acha que você não se confessou? Porque não precisava. O batismo lava todos os pecados. Né? Eis que passou que era velho, tudo se fez novo, sou nova criatura. Eis que faço novas todas as coisas. Então o batismo, você foi lavado na água do batismo, morreu. Gente, lembra que o batismo é uma morte do homem velho, da mulher velha, para o nascimento do homem novo, da mulher nova. Por isso que tem um afogamento. Hoje em dia, com a questão até logística, a gente faz dentro do templo, dentro da igreja. Mas o batismo de Jesus no Jordão foi melhor. Vai e volta. Para quê? João Batista estava. Jesus não precisava ser batizado, tá, gente? Mas era aquela figura de matar o homem velho e levantar o homem novo. E olha que João Batista fazia só o batismo mais simples, o batismo instituído por Jesus, que é realmente o renascimento, que é realmente a filiação divina, como o Bruno também falou. Porque nós fomos criados lá atrás para termos essa intimidade com Deus. Adão e Eva tinham essa intimidade com Deus. Eles perderam a intimidade com Deus. E lá em Isaías tem uma passagem muito legal que fala o seguinte: não fui eu que me apartei de ti, foi o seu pecado que colocou o anteparo entre você e mim. A decisão de se apartar de Deus é nossa. E o pecado original é o pecado da autossuficiência. E todas as vezes que a gente tenta prescindir, que a gente pensa que pode viver sem Deus, que a gente vai prescindir de Deus, esse é o mesmo pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque a árvore da sabedoria, a árvore do discernimento do bem e do mal, era aquela árvore que representava que o homem e a mulher não precisavam mais de Deus para apontar o caminho. Agora, eu decido o que é bom e o que é mal. E na hora que eu começo a decidir o que é bom e o que é mal, eu estou tirando Deus da jogada. Eu sou autossuficiente. Esse é o grande pecado. Na hora que a gente é batizado, a gente se reconecta com essa intimidade. A gente pode ouvir os passos do Senhor no jardim. E quando depois de pecado, ao ouvir os passos do Senhor no jardim, o que ele sentiu? Vergonha, medo. Ele se escondeu. Pela primeira vez ele viu que ele estava nu, se cobriu com a folha. E Deus falou: o que está acontecendo? Ele sempre foi tão chegado. Agora você está com medo, está envergonhado. E não é assim mesmo que a gente se sente quando peca? Não parece carimbado na nossa testa que a gente fez coisa errada e que todo mundo sabe? É verdade ou não é? A gente fica envergonhado, a gente já não tem coragem de olhar nos olhos das pessoas, e a confissão não limpa isso da gente. Não é verdade? A gente não sai enche o peito de novo e sai leve, parece que tinha um piano nas costas. É exatamente isso. Então o batismo é essa lavada, essa morrer o homem velho para nascer o homem novo. Essa zerada de HD, como diz a Débora, né? E o batismo, ele é dado para as crianças, mas em qualquer idade, como vocês são exemplo, a gente pode e deve buscar o batismo. Quem que é o ministro do batismo? O padre. Quem mais? Diácono. Quem mais pode ser em caso de urgência? Sabe o que eu escutei do padre Antônio Henrique nesse final de semana? Ele é o reitor da Unidos, sei lá, reitor aqui da Diocese de Santo Amaro, do seminário, desculpa, falei besteira, está gravando besteira. Ele é reitor do seminário aqui da Diocese de Santo Amaro. Ele falou que no caso extremo, uma criança que está correndo risco de morte, por exemplo, até um não batizado pode batizar a criança, acredita? Só que tem que fazer com a intenção correta de introduzir na Igreja Católica e proferindo a fórmula e colocando água. E qual que é a fórmula? Eu te batizo, o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que joga água. Em casos extremos, literalmente qualquer pessoa pode ser o ministro do batismo. A gente não está, graças a Deus, precisando desse tipo de artifício. Então a gente está com o padre, e eu vi que foi muito bonito que aquele dia no batismo, alguns foram batizados pelo padre, outros foram batizados pelo diácono, né? Então o diácono também é ministro, super válido. A única diferença é que ele tem a estolazinha, né? A estola Vasco da Gama, e o padre tem a estola
fala assim, Atlético Mineiro. Mas assim, a gente tem os meninos, graças a Deus, à nossa disposição tão próximos. Mais alguma coisa sobre o batismo? Sim, só para uma curiosidade, tá? Não é nada demais. Mas quando acontece esse tipo de batismo, né, feito assim em caso de risco de morte, ele é feito, ele é válido, né, se for usado da forma, se for batizado com água, mas depois disso, a pessoa vai fazer os ritos complementares, né? Então não é assim, batizou, não precisa de mais nada, né? Não, se essa pessoa continuou a viver, né? Se aquele risco passou, aí você pode ir procurar a igreja, você deve procurar a igreja para fazer esses ritos complementares, né? Então tem a unção com os olhos, né? Tem as promessas, tem o registro na igreja, porque senão fica sem registro, e tem todo o processo do direito canônico para reconhecer isso e para fazer os ritos complementares, tá bom? O único batismo verdadeiro da Igreja Católica. Existem algumas outras igrejas cristãs que têm o batismo aceito pela Igreja Católica. Eu não vou saber agora a relação para te passar, mas existem algumas igrejas sérias cristãs que usam a forma igual da Igreja Católica e esse batismo é aceito. Tá? Ele aceita. Oi, Bruno. Vamos supor que a pessoa fez o batismo, e a pessoa, a criança no caso, continua a viver. Faz o batismo de novo contábil ou faz só os complementares? Não, faz um rito complementar. Pode até ser, aí eu não sei, vai depender muito do padre. Não tem batismo de novo, não existe segundo batismo, porque o batismo ele não apaga, né? Então, mas eu não sei, eu realmente não sei te responder. Vivian, por exemplo, vai ter tudo menos a água, né? Eu a princípio imagino que sim, tá? Que faça tudo que é complementar e não faça água. Mas pode ser que por algum motivo o padre acha por bem, já que está fazendo complementar, fazer também água. Mas de verdade não é um efeito de batismo, entende? É como se ele fosse um complemento, é um rito complementar. Porque tem a unção do óleo, tem a vela, tem tudo isso, entendeu? Que às vezes não teve lá na hora do batismo e aí está achando que teve todos os ritos complementares. Você fala uma coisa? No nosso retiro aqui, a pastora certamente foi batizada lá na igreja dela e depois ela veio e se batizou aqui novamente. Como é que fala assim? Ela está cometendo algum pecado? Não. Por isso? Do ponto de vista da Igreja Católica, ela não era batizada, por isso não teve que ser batizada. Por quê? Porque o batismo dela não era válido para a igreja, exatamente. E como é que você faz se você quiser deixar de ser batizado? Quem quer me dizer? Graças a Deus. É isso mesmo, a Gabi ficou até com raiva. Pergunta não tem como, ainda é leve. Vocês acham que tem gente que vem na igreja? O Olha, padre Antônio Henrique disse que teve gente procurando uma palavra falando que queria que tirasse o nome dele lá do livro do batismo, porque ele não queria ser batizado. ele falou, eu posso até tirar seu nome, mas eu sinto muito, você já foi, entendeu? E a gente vai batizado no céu. Qual outro sacramento que tem uma marca indelével que você leva para o céu? Crisma. Também, Crisma também, mas qual outro? Não, o casamento não, sim, desapontados. Unidos. Até que a morte os separe. Unidos até que a morte os separe. Aqui leva para o céu. Você leva o batismo para o céu, você leva Crisma para o céu, mas você não leva o matrimônio para o céu, não. E você leva também a ordem para o céu, o sacerdote e sacerdote para o céu. Agora, no batismo, o que falta a gente falar para a gente terminar aqui? Acho que já deu. Vamos lá, nós nascemos no estado do pecado original, sem a lei sobrenatural, recebemos o estado de graça santificante no batismo, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, certo? Todos nós aqui somos parte de um corpo, esse corpo tem uma cabeça que é Jesus, todos nós somos membros. Cada um tem a sua função, cada um é irrepetível, cada um é muito importante. Eu contei até aquela historinha das partes do corpo. Quem lembra que teve uma parte do corpo que fez greve? Quem lembra dessa parte que eu contei? Estava lá o coração falando que ele era importante, o cérebro, o estado de repente o ânus fez greve. Quem lembra disso? Gente, quem matou a aula perdeu bastante coisa engraçada. E
no batismo nós somos chamados a ser sacerdotes, profeta e rei. Então lembra disso, tá? É a missão de todos nós, né? Nós recebemos a marca batismal que ainda leva, ou seja, nem converte vai sair essa marca. Nós somos herdeiros do reino dos céus, tornamos filhos de Deus, que foi exatamente o que a Bruna falou. Segundo item da nossa revisão de hoje, são 10, tá? Pode falar. Outra Bruna, tem 15 Brunas aqui. Uma dúvida que surgiu tem a ver com o batismo. Eu escolhi um casal para madrear meus filhos e eles não estão honrando com aquele papel. Eu consigo pedir anulação? Não existe não. Até porque nem precisa de padrinho para batizar. Não, para batizar a criança. Eu sei, nem precisa de padrinho para batizar a criança. Que a gente pede o eu sei. Mas eu estou indo radical justamente para entender que não precisa se preocupar. Os padrinhos viraram seixonoye, um bandista, paciência. Escolheu. não é entendeu? você nem que não precisa se preocupar. Você não pode trocar. Porque às vezes você fala, não é que eu estou preocupada, é que eu quero trocar, né? Não é uma questão de achar que eu vou anular o batismo, só não quero eles, né? Não pode, tá bom? Mas você pode procurar uma outra pessoa de bom coração, né? E pedir para ela ajudar. E então você é cercada de amigos, e isso acontece muito, né? Dos vínculos se perderem ao longo do tempo, né? E na crise o seu filho vai ter a oportunidade de escolher um outro padrinho. A minha filha, por exemplo, quer escolher a mesma madrinha, entendeu? Eu acho que eu escolhi tão bem que ela quer escolher a mesma da crise. Mas ele vai ter a oportunidade de escolher um outro padrinho depois. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante, não tem nada a ver com a nossa revisão, mas é uma dica. Os nossos filhos, quando vão ficando adolescentes, 13, 14, 15 anos, eles começam a buscar outras referências adultas. Eles não querem mais ficar na barra da saia da mãe, não querem mais ficar perto do pai. Eles começam a buscar outros ídolos, entre aspas, com I minúsculo. Outras referências do que é ser maduro. Nesse momento, muitas vezes, esse ídolo pode ser um professor, esse ídolo pode ser um técnico de futebol, esse ídolo pode ser alguém, não estou querendo falar mal de nenhuma profissão, pelo amor de Deus, mas pode ser alguém que ele acha em algum lugar do convívio dele, que tem umas ideias e pensa a vida de uma forma muito diferente de você. E nesse momento vai bagunçar a cabecinha do seu filho. Por isso é muito importante que a gente desenvolva e traga para dentro de casa boas amizades que seu filho possa conhecer. O seu círculo de relacionamento de adultos é importantíssimo. Porque a minha filha, os dois estão chegando ali agora, o Ivan e a Débora. A Bruna vai olhar para a Débora como uma referência de mulher adulta, às vezes mais do que ela olha para a Vivian. Só que se a Débora não estiver perto, se a gente não tiver acesso a Débora, se eu tiver acesso a uma professora que eu não sei o que ela pensa da vida, é a professora que vai começar a fazer a cabeça da Bruna. Está dando para entender? Então cultivem boas amizades. E isso não precisa ser padrinho para fazer isso. Entendeu? Acho que eu estou te respondendo até mais que devia. Entendeu? Não precisa ser padrinho. As suas amizades, quem você convida para dentro da sua casa, as pessoas com quem você come pizza no final de semana, as pessoas com quem você senta na missa, essas são as pessoas que seu filho está olhando. Seu filho está olhando e são as referências que ela tem. É porque esse casal me perguntou, eu não sabia. Beleza. Legal. Então, vamos lá. Próximo ponto, então, o que é o sacramento da crisma ou confirmação? Agora, vocês hoje estão dando aula aqui. Pequenas palavrinhas aí para eu repetir no microfone para a câmera. Vai. O que é crisma ou confirmação? Confirmação da escolha da religião, maturidade cristã. Maturidade cristã, confirmação da escolha. Renovação do batismo. A gente, sim, pode ser visto assim. O que você falou, Moisés? Não, porque eu não entendi você perguntar quem pode fazer. Sim. O ministro do sacramento é o bispo, sim. Ou um padre, aquele passa, naquele momento específico, a autoridade. Então é isso mesmo, maturidade da fé. Na sequência dos 3 sacramentos da confirmação da iniciação cristã, então nós temos o batismo, primeira Eucaristia e crisma. Crisma, a gente tem o entendimento então que é uma pessoa já na idade da razão que opta. A gente até quando dava catequese para jovens, a gente falava muito isso. Olha, por favor, na hora que a gente ia dar recado na missa, para o pessoal fazer a inscrição para a catequese, para o crisma. A gente fala assim, por favor, quem tem que vir aqui na secretaria é o jovem. Nós não vamos aceitar mãe, pai, padrinho,
fazer a inscrição. A gente não aceitava, não, mandava embora. Por quê? Porque o batismo, assim, é escolhido pelo pai e pela mãe. Crisma não é justamente essa definição do sacramento. Como é que você estava lá recém-nascido, 6 meses de idade, seu pai te batizou, sua mãe te batizou. Você está com 15 anos, começando a nascer barba, seu pai vai te fazer crisma. Não é esse o objetivo. Está dando para entender? Então agora, alguém aqui está, eu vou perguntar isso em outubro, alguém aqui está que foi obrigado a levantar a mão? Não, né? Tá? Graças a Deus. Porque senão o sacramento não tem sentido. Tá? Todo mundo aqui está por livre escolha. É justamente por isso que é o sacramento da maturidade da fé. Ok? Quem mais quer falar sobre crisma? Como que é o rito? A gente já falou que o bispo dá um tapinha, recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo esteja contigo, não sei exatamente como ele fala, a gente responde isso contigo também. A gente tem uma cerimônia bonita, mas simples. Não tem nada de extraordinário acontecendo visualmente. Mas no invisível, a sua vida está sendo transformada. Você está dando esse grande passo na fé. Oi? Roupa. Como é que é a roupa, Karina? A gente vai usar a camiseta da Crisma, né? A roupa, calça preta e blusa branca. Mas calça preta, desculpa, calça branca, eu estou falando aqui. Calça preta e blusa branca, tá bom? A camiseta nós vamos usar as nossas, né? Vocês me pediram, né, a possibilidade de ver. Eu não tive tempo de ver, mas eu vou fazer uma pesquisa. Olha só, então no Crisma a gente se torna perfeito cristão, aperfeiçoa os dons do Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Quais são os dons? Peraí, vamos parar então. Quais são os dons que a gente recebe, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 7 dons. Nós recebemos isso no batismo. Nós éramos pequenos. Vocês não, né? Muitos de vocês se batizaram há pouco tempo, né? Mas em regra é isso. Nós recebemos pequenos, né? Então nós não temos as capacidades de desenvolver, de aperfeiçoar, de usar. Até a nossa missão de ser sacerdote, profeta e rei, a gente não tem todas as capacidades para fazer. E o que o sacramento da Crisma faz conosco é isso. Ele aperfeiçoa, né, a graça que a gente recebeu lá no batismo. E a gente se torna de verdade soldado de Cristo, né? Aí somos nós mesmos dizendo, olha, eu quero ser sacerdote, profeta e rei, eu quero fazer, né, a minha parte. Então, por isso que a gente fala que é o sacramento da maturidade. O que falou sobre a inscrição, claro que isso não é uma regra, né, gente, é canônica, né? Aqui, por exemplo, a gente aceita inscrições feitas pelos pais sem problema nenhum. Eles podem matricular os filhos no curso e lá no final, na hora de receber o sacramento, aí sim, o jovem tem que escolher, né, o sacramento. Então, a escolha é na hora do sacramento. Eu só quis dar um exemplo aí de como que, às vezes, a gente pode fazer também, apesar de que aqui não é assim. E a gente recebe as marcas do soldado de Cristo e a graça necessária para pregar o Evangelho aos irmãos e ficar firme na fé. Gente, tem até uma passagem muito legal, porque os apóstolos ficaram muito destemidos, né, depois da ressurreição de Jesus. A gente pode fazer essa comparação. Antes eles estavam ali cabisbaixos, eles estavam temerosos, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois, lá nos Atos dos Apóstolos, esses mesmos medrosões lá estavam falando para converter 5.000 homens. E quando fala converter 5.000 homens, só contava o chefe da família. Junto com o homem tinha uma mulher e um monte de filho. Então ele estava pregando ali para mais de 10.000 pessoas, às vezes, fazendo a conversão. Né? O apóstolo passava e a sombra dele curava o leproso. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que aqueles que crerem farão milagres ainda maiores. Então tudo isso é essa graça da intrepidez, né? Do destemor que a gente consegue com o Cristo. Oi? Eu ia falar, não tem uma passagem que a moça, hemorroísta, essa é com Jesus. falou que sentiu tanto, Uma ele força. estava falando agora, né? Não, quem sentiu a força sair foi o próprio Jesus. Então ele se sentiu, ela acreditou tanto que ela falou, se eu encostar na roupa dele eu vou me curar. Sim, ela tinha um fluxo sanguíneo há muito tempo, né? A situação não parava. E ela falou, está muito apertada essa multidão, se eu tocar na barra do manto de Jesus eu vou me curar. Ela conseguiu lá encostar, se curou, e Jesus falou, senti quem lhe tocou. Ela não tocou nele, tocou na roupa dele.
Ele falou: quem me tocou? Eu senti que uma força saiu em mim. E ele virou e encontrou a mulher, que a gente chama de hemorroísta. Gente, todas essas histórias estão no catecismo, não estão aqui na Bíblia. Tá? Eu trouxe a Bíblia para falar. Os apóstolos também tiveram, isso foi em Pentecostes, né, no Senado. Exatamente, a coragem veio em Pentecostes. A mesma coisa o crisma, a gente vai receber o crisma e vai. Excelente, Moisés, muito obrigado, porque a sua observação foi fantástica. A gente pode fazer uma comparação do crisma com Pentecostes. Né? Então, foi depois de Pentecostes, com a fundação da igreja ali, os apóstolos e Maria, que eles ganharam essa coragem redobrada. Eles saíram falando outras línguas, as pessoas achavam que eles estavam bêbados, e eles começaram a fazer coisas extraordinárias, que não eram nem de perto o que aqueles cabisbaixos ali, de poucas semanas antes, teriam coragem de fazer. Essa coragem é que a gente recebe. Ah, mas eu não consigo falar de Jesus no meu trabalho. Com Cristo você vai ter uma coragem redobrada para isso. Ah, mas eu tenho vergonha até de andar com a Bíblia na rua. Gente, tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia na rua. Até por isso eu sou muito a favor da Bíblia em papel mesmo, sabe? Porque você vai dando demonstração da sua fé. O aplicativo do celular é assim, é mais um, né? No meio ali do seu bolso, mais um aplicativo. Sem falar o seguinte: quando você pega o livro do começo ao fim, você tem uma ideia cronológica. Quando você pega uma Bíblia e começa a ter intimidade, começa a marcá-la, você tem uma parceira ali do seu lado, você começa a achar os livros rapidinho. Pega aí Mateus 12, você vai lá achar rapidinho. É diferente você escrever Mateus 12 no buscador do aplicativo e aparecer só aquele trechinho ali. É diferente. Então, assim, eu vou passar para vocês hoje, mais uma vez, um estudo bíblico do Padre Jonas, tá? Lá no grupo que vocês estão, tá bom? Alguém aqui não está no grupo de WhatsApp? Todo mundo está lá. Então eu vou passar mais uma vez. Leiam com atenção. É um livrinho chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Esse livro mudou minha vida quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu comecei a fazer esse estudo. Eu estava até comentando com o Ivan desse, que até hoje eu tenho um monte de versículo que eu sei decorado por causa do estudo que eu fazia adolescente. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E é um monte. Aí o pessoal vai falando, eu vou lembrando onde está. Por quê? De estudar. Não é do nada que essas coisas acontecem. De estudar a palavra. E como que a Bíblia é dividida? São 73 livros, divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Os primeiros 5 livros são chamados Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem todos os livros sapienciais, aí tem ali os livros dos juízes, tem os salmos, tem os provérbios, tem sabedoria, tem Eclesiástico. Gente, Eclesiástico é um livro tão legal. Se você pegar todos os dias e ler um pouquinho, pode mudar a sua vida. Qual que é o livro que tem 31 capítulos? É Provérbios, né? Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler o capítulo do dia de hoje, já vai ajudar bastante. Então, assim, hoje é dia 29, lê Provérbios 29, é uma página ou no máximo 2. Entendeu? Mas a leitura da Bíblia diária, pouquinho que seja, nos transforma. Depois vem o Novo Testamento. O Novo Testamento já é com a vinda de Jesus. Tudo isso foi escrito num horizonte de mais de 1500 anos. Aí, com a vinda de Jesus, tem o Novo Testamento. 4 são os evangelistas que narraram Jesus pisando sobre a terra. Todos os acontecimentos de Jesus são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os primeiros 4 livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o quê? Os Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram em todos aqueles anos depois da ressurreição de Jesus. Aí depois vem as cartas. Cartas de São Paulo são várias. Aos Tessalonicenses, aos Coríntios, a primeira e a segunda, Gálatas, Colossenses. Cada maravilha, gente. A carta aos Gálatas é aquela. Oi, Gustavo. Para quem quer começar a estudar, qual a ordem? Ótima pergunta. Para quem quer começar a estudar, eu sugiro que estude na sequência. Minha sugestão pessoal, tá? Não tem certo e errado, mas funcionou demais para mim. Na sequência do estudo do livro do Padre Jonas, eu vou passar o PDF para vocês. Chama A Bíblia Foi Escrita para Você. Eu já vou te dar um spoiler. É bem engraçado. Ele pede que você leia nos 7 primeiros dias, 7 vezes seguidas, a primeira carta de São João.
São poucos capítulos, se não me engano, são só 4. Seria a primeira carta de São João inteira em 20 minutos. E ele pede para você ler 7 dias seguidos a primeira carta de São João inteira. Por quê? Porque essa carta ela escorre amor entre os dedos assim. Não tem forma melhor de começar que a gente chama de querigma. É uma palavra grega que quer dizer primeiro anúncio. Estou despejando conteúdo, é como se fosse resumo. Não, mas eu falei para eles que eu ia falar sobre isso hoje. Não falei? Então o querigma, o que é? O primeiro anúncio. O primeiro anúncio, ele começa com o amor de Deus. No começo do ano a gente começou falando de amor de Deus para vocês. Se a gente começar, imagina, a primeira aula, gente, bem-vindos para a catequese. Você é um pecador, safado. Metade da turma não volta semana que vem. Né? Então a ordem didática é falar de amor de Deus. Então a gente tem que entender que toda a base de tudo que aconteceu na história da salvação é porque Deus nos ama. E a gente lê na primeira carta de São João, a gente vai ter essa base forte para seguir. Tá? Aí depois ele continua e tem todos os dias 3 tarefinhas. Eu vou dar uns spoilers para que vocês se interessem em realmente ler esse estudo e fazer o estudo. Todos os dias vocês vão ter algumas tarefinhas. Então vocês vão ler lá. Depois ele segue pelos evangelhos, segue pelos salmos, segue tudo. Você lê a Bíblia toda lá em 1 ano e meio, sei lá. Mas o fato é o seguinte: você todos os dias tem que fazer um resumo do que é a mensagem de Deus naquela passagem daquele dia. Qual que é a mensagem para a sua vida? Como é que isso só aplica na sua vida? E aí você vai pegar 3 versículos. Uma ordem, uma promessa e um princípio eterno. O que quer dizer isso? Todos os dias, naquela passagem que você estudar, você vai pegar um versículo que é uma ordem de Deus para a sua vida. Por exemplo, ide por todo mundo e fazer discípulos entre as nações. Olha, Deus está me falando. Eu tenho que ir por todo mundo fazer discípulos. Essa é uma ordem, não é? É ou não é? Uma promessa. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. É uma promessa. A Bíblia está cheia de promessas. Se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo, eu e minha família. Olha que importante. E um princípio eterno. Deus é amor. Pronto, acabou. Deus é amor e acabou. Está no princípio eterno. Toma aqui de bandeja, estou te ensinando. Está dando para entender? Então, todos os dias você separa 3 versículos e põe lá uma promessa, uma ordem e um princípio eterno. Gente, isso muda a sua vida. Um estudo bíblico desse bem feito não dura mais que 20, 25 minutos. E ainda tem os cartõezinhos de memória, mas aí vocês vêm lá para entender, porque isso também é bem legal. Tá? Então, assim, a gente está falando o ano inteiro do catecismo. Mas de onde vem todas essas passagens que eu, a Vivian, o Ivan e a Débora falamos para vocês e contamos as histórias, eu falei para vocês dos mistérios do texto, não sei o quê. De onde vem tudo isso? Não vem do catecismo, vem daqui, de estudar a palavra. Tá bom? Então, eu não quero que vocês saiam daqui esse ano com uma ideia errada de que o catecismo é mais importante que a Bíblia. Tá bom? Por favor. Não, é porque aqui é aula de catequese. Da mesma forma que se você for na aula de história, você vai estudar no livro de história, se for na aula de geografia, você vai estudar no livro de geografia, na aula de catecismo, você estuda o catecismo. Está dando para entender? Mas nada supera a importância da palavra de Deus na nossa vida. Ok? Então, por favor, vocês sejam católicos que rezam a palavra, estudam a palavra todos os dias. Terceiro sacramento. Não. Volta no crisma que nós não terminamos. Crisma, então lá. Então, voltando lá no crisma, alguém falou da coragem, né? O Moisés falou da coragem, né? O que é que acontece que dá pra gente essa coragem? O que aconteceu em Pentecostes que o povo que estava se escondendo, morrendo de medo, fugindo, resolveu anunciar o Evangelho e ficava preso mesmo, e Deus ia lá e abria a prisão, né? E tanta coisa aconteceu. O que aconteceu, gente, foi a vinda do Espírito Santo. Jesus prometeu isso. Ele falou, eu tenho que ir. Não, fica aqui, Jesus. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviá-lo, né? E ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo que Jesus enviou, que fez tudo isso acontecer e fez a nossa igreja nascer dessa maneira, é o Espírito Santo que vocês vão receber. Que vocês receberam de fato pelo batismo, mas que agora, de uma maneira diferente, né? De uma maneira aperfeiçoada, de uma maneira madura. Então, não tenham medo, né? O Espírito Santo, a gente tem que falar com ele, a gente tem que pedir por ele o tempo inteiro, gente.
oração, para a gente falar as coisas certas, nas horas certas e por aí vai, tá bom? Então vocês vão perceber isso no dia do sacramento da Crisma. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Terceiro sacramento do dia, matrimônio. Alguém quer falar sobre matrimônio? Bom, a gente já quebrou as expectativas, as ilusões aqui, dizendo que o matrimônio não é indelével, né? Porque Não, ele ele é indelével até que a morte os separe. Desculpa. Não. Ele é indelével. Todo sacramento é indelével. Mas ele não vai para o céu. Não significa que acabou, né, o sacramento. Não é que acabou o sacramento do matrimônio. Não. É porque ele é indelével, continua sendo, mas ele não vai para o céu. Por quê? Imagina o viúvo. Imagina pessoas que ficaram viúvas 2, 3 vezes. Vai chegar no céu, vai ter 2, 3 mulheres. Não faz muito sentido, entendeu? Então é esse o ponto. Mas todo sacramento é indelével. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, tá bom? A gente não Alguém quer apaga. falar alguma coisa sobre o matrimônio? Pode falar. Quem ficou viúvo pode se casar na igreja novamente? Pode. Quem ficou viúvo pode se casar na igreja novamente. Então, eu te mato. Pode, diferente de ter que se casar. E ele se casou novamente. E assim, quando vocês falaram que era uma vez só e acabou, e a gente mas meu pai casou 2 vezes. Por isso, porque é até que a morte nos separe, né? É legítimo o casamento dele. É legítimo, claro. E eu vou te Eu falar. não sei o caso particular, tá? Não sei o que seu pai fez, mas se ele casou na igreja, ficou viúvo, casou na igreja de novo, tudo bem. É legítimo. Foi isso mesmo. E é bom que seja assim. Imagina pessoas que ficam viúvas, têm filhos pequenos, né? Ficam viúvos muito novos, entendeu? Que bom que é se essa pessoa encontrar uma outra pessoa e possa seguir a vida acompanhada, né? Inclusive, quem tiver um matrimônio declarado nulo também pode se casar, e eu não falo que é novamente, pode se casar, porque nunca se casou. Tá? Foi meio confuso o que eu falei, mas é assim mesmo. Então, se você entrou no processo de nulidade, como Moisés, né, Moisés? Alcançou com a cura aqui a declaração de nulidade. Moisés não é casado. Ele vai se casar. Ok? Quem ficou viúvo pode virar padre? Pode. Um exemplo é Dom Cipriano Chagas, lá do Rio de Janeiro. Fiz um congresso maravilhoso com ele da Renovação Carismática lá em Belo Horizonte. Ele escreveu um livro fantástico chamado Os Votos Secretos. Ele era pai de família, a esposa e os filhos morreram no acidente de carro. Ele entrou para o seminário, virou um monge beneditino, lá do Mosteiro de São Bento do Rio. Um cara super ungido, com uma história de vida incrível. Então pode. A igreja só não permite que viúvos fiquem vivificados, né? Tenham o sacramento da ordem, recebam o sacramento, quando eles têm filhos pequenos, por questões óbvias, né? Claro, entende? Então pode sim, mas quando os filhos são pequenos, tem esse impedimento. Depois que os filhos crescerem, né, e não precisarem mais dele, aí sim ele pode se dedicar à igreja. Então o matrimônio é a união exclusiva de Cristo entre um homem e uma mulher, orientado ao bem do cônjuge, procriação e educação dos filhos. Então o matrimônio tem um motivo, uma destinação, que é o quê? O bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. O homem e a mulher conseguem atingir o propósito com a graça de Deus. O amor dos cônjuges foi santificado por esse sacramento. É baseado no livre e mútuo consentimento dos cônjuges em viver um amor fiel e indissolúvel. Se doam e se recebem mutuamente e estão abertos à vida. Então isso aí são condições para que o matrimônio seja considerado válido. Os ministros são os próprios noivos, não é o padre. Né? Quando trocam seus votos perante Deus, a igreja é a comunidade. O padre ali é uma testemunha. E o vínculo perpétuo exclusivo que nem sequer a igreja tem poder para dissolver.